Então, boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais um evento do Mediason, o Grupo de Estudos e Produção em Mídia Sonora, né? Nós fazemos regularmente essas palestras com pesquisadores nacionais e internacionais sobre diferentes temas, e o convidado de hoje, diferentes temas, evidentemente, sempre ligados ao som, no sentido mais amplo, né? Como trabalhamos aqui, desde da trilha musical de cinema, o podcast, o rádio, e a indústria, a música industrializada de modo geral. Então, hoje nós estamos contando com o Carlos Jauregui. O Carlos, ele é professor no curso de jornalismo da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, e ele tem doutorado em comunicação social, mestrado em estudos linguísticos e bacharelado em jornalismo pelo FMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhando sempre com temas mais ligados ao discurso midiático e mídias sonoras. E ele realiza atualmente essa pesquisa pós-doutoral na ECA USP sobre True Crime, e sendo esse o tema da apresentação. Então, Carlos, é um super prazer ter você com a gente, e já fica à vontade, então, para cumprimentar as pessoas e iniciar a sua apresentação. E obrigado mesmo, Carlos, pelo seu tempo e pela sua energia de sempre. Muito obrigado. Vou começar a apresentação, apresentar esta guia. Vamos ver. Se tiver aparecendo para vocês, vocês me falam, tá? Tá aparecendo certinho? Tá. Tá, sim. Ótimo. Já tá certinho aqui, então. Deixa eu ver se passando aqui tá rolando. Muito bem. Pessoal, eu agradeço muito ao Edu, que abriu esse espaço. Agradeço por esse ano que a gente teve em diálogo, né? Espero que a gente ainda consiga aprofundar mais esse diálogo, ter outros momentos, né, de trabalho conjunto. Eu gostei muito desse período de pós-doc que eu fiz, foi um ano de licença que eu tive no FOP. Ele se encerrou agora no final de setembro, eu estou agora às voltas com um relatório, 30 dias para fazer, e espero entregar no prazo certo. E foi muito bom, por várias razões, né, de ter o diálogo, de estar em alguns momentos, eventos importantes, assim. A gente teve uma produção, né, a gente apresentou um trabalho sobre trilha sonora de podcast no Compós. Também estamos desenvolvendo um trabalho, né, sobre França e o Labirinto, e outros diálogos. O Musimagem, que eu pude estar, esse congresso abriu, assim, na minha cabeça, vários caminhos, assim, para reflexão. Me ajudou a pensar muita coisa. Então, eu fico feliz com esse tempo. Eu acho que talvez uma das contrapartidas, né, de ter essa oportunidade foi a disciplina que eu dei para pós-graduação. Foi a primeira vez que eu dei uma disciplina sobre True Crime. Foi muito legal o diálogo com os alunos, poder conhecer o corpo discente. Foi um aprendizado também, porque eu dei disciplinas de vários assuntos já na minha vida, só que sobre essa pesquisa especificamente ainda não tinha tido a oportunidade, e com isso eu consegui refinar algumas coisas, ver caminhos também, ver o que os alunos tinham para me sugerir de caminhos, assim. Eu acho que esta apresentação aqui tem muito do que eu peguei na disciplina. Tanto que o nome da apresentação é o mesmo nome da disciplina, não fui muito criativo nisso. Mas vamos lá. Vou falar sobre True Crime. O foco é o podcast, mas acaba que o assunto é tão interessante que não tem como não olhar para outras materialidades em que o True Crime se dá, onde ele se deu. Como não olhar para a imprensa de todas as revistas, livros produzidos, o cinema, a televisão. Então, vou acabar falando de vários formatos, mas sempre desembocando no podcast, que minha análise foi feita em podcasts, minha análise foi feita sobre podcasts brasileiros, né? Muito bem, eu coloquei alguns nomes aqui, né? Eu, né, como a pessoa que fez o pós-doutorado, a supervisão, Eduardo Vicente, eu coloquei aqui como parceria, porque durante esse tempo que eu tenho estudado True Crime, que já são 5 anos estudando isso, eu produzi muitos trabalhos com a Luana, que foi professora aqui na UFOP. Atualmente ela é jornalista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
e ela não renovou o credenciamento dela no PPG. É uma pena, a academia perdeu uma pesquisadora muito arrojada, muito competente, mas talvez, assim, antes dessa pausa total, porque eu acho que uma hora ela volta, mas antes dessa pausa total, a gente está fechando um livro que vai reunir nossos artigos já revisados, porque em todo congresso que a gente apresentou, nas revistas que a gente publicou, sempre teve alguma sugestão de melhoria, de alguma coisa, e alguns textos novos. Então, a gente está produzindo um livro que a gente deve mandar para a editora esse ano ainda. E também com uma parceria estudantes da UFOP, que a gente coordenou um grupo de estudos sobre True Crime aqui, que foi uma sensação. Assim, a gente, enquanto boa parte, né, das pesquisas que a gente já fez de iniciação científica, a gente abria chamado, vinha 2, 3 alunos. True Crime veio dezenas. Então, a gente pegou uma pessoa como bolsista, 6 como voluntária no primeiro ano. No ano seguinte, a gente abriu para um grupo de estudos mesmo, que a gente tinha presença, que tipo de disciplina. É um assunto que chama muita atenção, né? Então, foram parceiros importantíssimos, né? A Luana, parceiras, porque a grande maioria, eu lembro assim que tinha um grupo de estudos, 30 pessoas na sala, tinha, sei lá, 2 homens na sala. Então, podemos falar em parceiras, né? Então, esses nomes aqui é importante dar esse crédito nessa pesquisa aqui. Assino o pós-doc, mas é muita gente trabalhando junto. E eu trago um pouco, né, para entender o True Crime, para chegar no podcast, tem todo um caminho que foi desenvolvido, né? E tem vários lugares onde estudar isso. Então, um ponto muito importante que a gente vai falar disso, falando da história, são as revistas de detetive, que elas surgem nos Estados Unidos no início do século XX, e tem toda uma discussão se isso é true crime ou não no início. Tem gente que fala que já nas primeiras dos anos 20 está falando de true crime. Tem outras que falam que apenas nos anos 40 que já chega num formato. Não vem ao caso isso, porque a gente está trabalhando com podcast produzido no século XXI. Mas é interessante perceber que como que ligado a uma literatura pulp, uma literatura muito popular, sensacional, que vem essa exploração do crime, dessas narrativas de crimes reais. Isso passou pela imprensa, jornais também aderiram a essa moda, especialmente ali nos anos 50 e 60. A literatura ali, misturando com o jornalismo, né? Em Cold Blood, do Truman Capote, ou Capote, né? Vocês falam como vocês preferirem. Talvez é um dos principais livros. Tem o Helter Skelter também, que conta a história de Charles Manson, né? Família Manson, já nos anos 70, acho que se não me engano é de 71 o livro, 72, 73, também é outro marco assim da literatura, né, jornalismo literário que se mistura com true crime, jornalismo investigativo. A televisão também, programas muito populares aqui, assim, os mais jovens também não vão lembrar, talvez não vão lembrar desse rosto aqui com o microfone na mão, e essa mão assim, fazendo essa encenação, né? Crime, mistério, no bar da morte. É o grande Gil Gomes, né? A televisão também incorpora isso. E temos, neste momento, que o streaming, né? Streaming audiovisual, talvez essa série Dahmer, que conta a história de um assassino em série que praticava canibalismo nos Estados Unidos. Talvez seja mais famosa, né? Tem The Jinx também, que teve muita importância. Uma das alunas que fizeram parte do grupo de estudo, ela tinha uma tatuagem do Jinx no pescoço. Ter ideia. A coisa tem muito apelo popular, né? E muita gente chegando por diferentes razões para estudar isso. E é muito legal dar esse panorama, mostrar assim que, gente, a gente está falando de uma coisa que tem muito tempo, muitas feições, porque quando chegou em mim o True Crime, quando chegou o caso Evandro, eu ouvi falar de True Crime a primeira vez quando eu comecei a me voltar para analisar o caso Evandro. Chegou para mim de um jeito que o Marcelo Kishinevski uma vez comentou, ele usou uma expressão muito boa. Isso é jornalismo policial gourmet. Eu guardei isso assim. Que ele falou de uma maneira brincando, né? Um
num tom pejorativo e brincando. Marcelo, a gente é amigo, parceiro né, desses estudos de rádio, né? Mas guardou, porque é isso mesmo. Estão falando de crimes, estão falando de morte. Mesmo que esteja longe de ser um jornalismo policial, tipo um Cidade Alerta, um Aqui Agora, um Brasil Urgente, trabalham-se as emoções. Você vai ouvir um caso Evandro, você está ouvindo uma trilha sonora que te deixa tenso ali. Você vai ouvir casos de Altamira, né? O Altamira, que é o caso de crianças que foram emasculadas no Pará. Você é colocado para imaginar cenas bárbaras de violência, né? Então, tem alguma coisa ali de uma investigação mais aprofundada que diferencia do jornalismo policial que a gente veria, talvez, no Linha Direta, ou veria no Notícias Populares nos anos 90. Mas tem muito em comum também. Então, se a gente for analisar essa história do True Crime, a gente vê que tem esses entrecruzamentos. Em alguns momentos, a gente trabalha com jornalismo de muita profundidade, de preocupação com a apuração. Em outros momentos, tem um desejo comercial de vender pra caramba, né? É uma história muito heterogênea. E isso chega no podcast de maneira heterogênea também. Então, por exemplo, eu relacionava no início da pesquisa muito o True Crime com jornalismo investigativo. Mas depois eu descobri que tem podcasts, como Café com Crime, por exemplo, que conta as histórias baseada em pesquisa. Não é uma pesquisa necessariamente jornalística, mas a apresentadora, ela lê alguns livros, vê documentários e ela conta um crime com muito humor, né? O podcast todo é com um tom humorístico, normalmente, claro que não todos os episódios. E você vê que, opa, não é bem assim, não é um jornalismo investigativo, não é isso que define o True Crime, né? Então, assim, ele continua sendo muito heterogêneo. O que acontece é que o público, como ele é muito nichado no podcast também, às vezes ele tem contato com uma face do True Crime e não tem contato com a outra. Agora, eu pesquisando e estando nesse grupo com vários estudantes, eu acabei vendo que tem de tudo, né? Então, eu falei, por exemplo, desse Café com Crime, o nome já é sugestivo, já tem uma coisa ali meio esquisita, né? Tem café, crime e chocolate. Se pensar como que fica uma coisa mais entretenimento ainda, né? Que é outro podcast, né? Então, vamos lá. Esse é o universo, né? Mas eu acabei me voltando mais a este universo do podcasting, que, como eu falei para vocês, é bem heterogêneo. E o True Crime, a gente pensa muito, assim, quando vai falar desse gênero, a gente pensa mais no assassino em série, no psicopata. Mas ele acaba tomando outras faces. Então, por exemplo, no caso do Serial, que foi um podcast que em 2014, né, na temporada que ele falou do caso do Adnan Syed, que é um filho de imigrantes paquistaneses, foi acusado de matar a namorada, que era uma de origem coreana, uma jovem de origem coreana. Aqui não estamos falando de um psicopata, não estamos falando de um serial killer, a gente está falando de um jovem que foi acusado e que teve um processo muito complicado e com várias arbitrariedades. Então, assim, está bem longe daquilo que a gente vai pensar como mais óbvio. E tem outros casos também. Então, por exemplo, aqui no Café com Crime, o exemplo que está aqui nessa imagem é o maníaco do serrote. Que loucura. Já tem uma coisa assim muito sensacional. Aqui tem um outro que foi, se eu não me engano, é o último podcast que o Chico Ferite fez, que está categorizado, está com a tag de True Crime, que conta a história de um síndico picareta, né? Quem nunca viu nenhum síndico picareta? Mas que é um cara que roubou da galera, né? Então, assim, é muito variado esse universo, né? Ainda dá conta o caso de outro justiçamento, outra pessoa que foi... ficou famoso, né, com o caso de outra pessoa que também foi acusada injustamente. Agora temos o caso Praia dos Ossos, né, que para mim é um dos melhores podcasts já produzidos do Brasil, em várias dimensões, né, que é de investigação, de jornalismo investigativo, que tem um teor histórico importante, com uma produção sonora muito boa, trilha sonora, som direto, tudo muito bem desenhado, roteiro, que chega ao final, elas conseguem sair um pouco da coisa punitivista e conseguir pensar em justiça restaurativa, mesmo depois tão revoltante que pode ser a narrativa, né? É um podcast muito interessante.
que elas negam que é um podcast de crimes reais. Eu já vi palestra da Branca Viana falando que, não, aquele é jornalismo investigativo, se eu não me engano, ou documentário. O interessante é que elas negam, mas é nas tags que estão aqui no Spotify, vocês podem ver, tá aqui, crimes reais. Então é uma escolha, talvez, estratégica? Não sei. Mas esse é o universo que eu analisei, né? Então sigamos. Então tem algumas problemáticas muito frequentes nessa área, nessa pesquisa. Uma delas é a motivação do consumo. Isso tem sido discutido de várias maneiras. O que leva alguém a querer saber de crime? Né? Por quê? Então, pessoas pensam numa curiosidade mórbida, as pessoas pensam numa coisa catártica mesmo. Fala-se muito, por exemplo, de uma prevenção ao crime, né? Assim, vou entender o que se passa na cabeça dos criminosos, é uma maneira de eu me livrar deles, especialmente para o público feminino. Né? Que boa parte das vítimas, a principal, assim, a maioria das vítimas do true crime, nas narrativas de true crime, são mulheres brancas. E quase sempre em crimes envolvendo ofensa sexual, agressão sexual. Então, seria uma maneira, uma pedagogia ali. Há outras pessoas que falam que a motivação está ligada com uma espécie de triangulação e até uma forma de subjetivação e de afirmação. Eu me identificar, uma pessoa fragilizada de alguma maneira em uma determinada sociedade, eu não, né? Estou falando do público, por exemplo, público feminino, mas ela se identifica com aquele cara ali. Não, eu entendo a cabeça do psicopata, eu não passaria por isso. Né? E é muito doido, porque são muitas especulações que são levantadas. Tem pesquisas da área da psicologia mesmo, psicologia social. Algumas são citadas em artigos meus. Tem uma de Vickery e Fraley que fala sobre isso. Vickery, um Y no final, e Fraley, que fala sobre essas motivações do público feminino, por exemplo. E é muito interessante, assim, as possibilidades dessa motivação. Essa composição do público, que quase sempre é mulheres brancas, a maior parte das... E é muito importante a gente entender também que a gente está falando muito de Estados Unidos, o true crime surge nos Estados Unidos, ele vai se espalhar pelo mundo, mas a maioria dos estudos está lá e a maioria da produção está lá. E se a gente for pensar em Estados Unidos, as maiores vítimas de violência, estatisticamente, são jovens, negros ou imigrantes. E a maioria são homens. Que a gente está falando dessa violência mais randômica, violência com arma, a violência de enfrentamento de gangues. Esse é o público. A gente não pode esquecer que existe muita violência contra a mulher, né? E as mulheres... Isso é uma questão importante, a gente não pode perder de vista. Mas a violência contra a mulher que é retratada no true crime não é aquela que estatisticamente é mais relevante. A maioria das mulheres sofre violência dentro da família, né? Ou do grupo familiar, grupo doméstico, né? Que são os termos que são usados, de companheiros, de pais, de irmãos, de primos, de colegas de trabalho. Não, mas a violência que aparece no true crime, principalmente a predominante, é a mulher está andando na rua e de repente alguém vai lá e ataca ela. Existe, é uma questão, só que há um certo apagamento daquela violência que precisa ser enfrentada com mais força para a gente conseguir ter uma melhora desse segmento da população de verdade, né? Outra questão que sempre é falada, a exposição midiática de vítimas, né? De falar como que a pessoa morreu, de expor a família da vítima, de quem já perdeu alguma pessoa querida e ter que ficar sabendo que aquilo está sendo repetido, a exaustão, que as pessoas fazem teorias, né? Isso é outra questão que é muito discutida. E a glamorização do crime, que vem de diferentes maneiras. Desde pensar de Bonnie and Clyde, lá no passado, assim, a gente está falando de século XX, até pensar das pessoas usarem um óculos parecido com o do Dahmer, porque ficou na moda, porque viu na televisão e vai se vestir assim numa festa fantasia. É outro tema. Eu tenho uma orientanda que fez um trabalho sobre isso, que ela trabalhou com a glamorização do serial killer, Sarah Lambert. Trabalho muito legal. Um TCC, um dos melhores TCC que eu pude orientar assim, menina muito talentosa. Teve outro TCC que falou sobre outro assassino em série, da Sofia Carvalho,
e ela analisou o caso do assassino Zodíaco, que mandava cartas cifradas para empresas jornalísticas, né, para jornais dos Estados Unidos. Também falou dessa fetichização e dessa transformação de assassinos em celebridades. São problemáticas frequentes. Eu acabo dialogando com essas problemáticas, mas o que eu mais queria no meu trabalho era estudar o perfil do true crime brasileiro, porque esse é um gênero importado. Tentar entender em que ponto que isso se relaciona com a realidade brasileira. E eu não consegui responder ainda não, mas tem alguns indícios interessantes. A própria ideia de serial killer, né? Há pessoas que defendem que isso é um fenômeno estadunidense, né? E assim, se você for comparar o número de serial killer que tem nos Estados Unidos para registrados, né? O que tem no Brasil é absurdo, é tipo 100 vezes mais. Então parece que é algo que está muito relacionado a uma cultura de violência lá, né? Que eles têm, nós temos a nossa também. De forma alguma vão ficar orgulhosos dela, mas ela é diferente, né? Tem outras raízes. Falando de história do true crime, né? Isso aqui que a gente mostrou um pouco, né? Desde as revistas de detetive, que no começo misturavam histórias reais, histórias ficcionais, e pouco a pouco foi investindo mais no real, até a gente chegar na podosfera hoje, tem várias histórias, e não é o caso de contar elas agora. No livro que vai sair, vai ter um capítulo disso, mas tem um livro muito bom da Jean Murley, esse livro é de 2009, que fala que chama True Crime e Cultura Pop. Não está traduzido ao português ainda, e que conta essa história muito bem contada. E tem outros trabalhos também, tem o livro do Ian Punnett, de 2018, que é um livro muito bom, que é Towards a True Crime Theory, que é em direção a uma teoria do true crime, ou por uma teoria do true crime, que também vai nessa história. Mas tem dois caminhos muito interessantes para a gente pensar. E esse caminho tem clivagem de público, tem clivagem de valores, tem clivagem de perspectiva, de ponto de vista. Uma é a ideia do crime não compensa. Boa parte do true crime produzido mediaticamente, todo o true crime mediaticamente, estou falando bobagem, perdão. Boa parte do true crime é quase um reforço do valor de que o crime não compensa. A polícia vai te pegar. Tem alguns programas de rádio que, inclusive, a polícia investia nesses programas, assim, seriamente, de olhar para eles como quase um trabalho de RP. Então, nos anos 40, nos Estados Unidos, anos 30 até anos 50, tinha um que chamava, inclusive, o crime não compensa, que a polícia recebia eles com muito gosto e contribuía, porque aquilo fazia uma espécie até de propaganda, né? E tem uma outra ala do true crime que ela começa a ficar mais evidente a partir dos anos 60, muito numa literatura jornalística, né, no jornalismo investigativo e também num documentário, que é a ideia de vigiar os vigias. De ver que é justamente o contrário, que a polícia também está cometendo muitas injustiças, que muita gente está sendo condenada injustamente, que o sistema de justiça ele é discriminatório, ele é racista, ele é misógino, né? Então tem dois caminhos que esse true crime toma e ele se mistura. E tem coisas que vão estar ali misturando as duas coisas. Tem trabalhos que claramente já ficam mais de um lado ou de outro. Então existem muitas séries de televisão procedimentais, né? Em que você vai lá, acompanha a polícia prende a pessoa, e no outro dia a polícia prendendo outra pessoa, e no outro episódio a polícia prendendo outra pessoa, que você pega muito essa perspectiva do policial. Rádio, televisão, trabalha muito com isso. Por outro lado, já vai ter esses documentários, por exemplo, que vão olhar o caso, por exemplo, da primeira serial killer norte-americana, né, que ela matou alguns homens, Aileen, que eu esqueci o sobrenome dela. Parênteses. Eu tenho uma prima na Bolívia. A Bolívia é um país ótimo, tá? Eu sou boliviano, tá, gente? Sotaque aqui, mas eu nasci na Bolívia. Bolívia é um país ótimo para ver nomes, tá, gente? Sempre, todo ano, se vocês quiserem se divertir, você pega uma lista dos melhores nomes da Bolívia e do Peru, que as pessoas gostam de batizar as pessoas com nome de celebridade. Então, quando a Argentina ganhou a Copa, um tanto de Messi nasceu lá. Lionel.
Eu tenho uma prima que chama Aileen por causa da Aileen, dessa assassina norte-americana. É impressionante. A mãe falou assim, essa mulher matou os homens, minha filha vai chamar assim. É uma coisa assim. Que essa gravação nunca chegue lá, porque hoje em dia meus familiares negam que a origem do nome é esse, tá? Mas, voltando a esses parênteses, né? Mas é isso, você vai lá e faz um documentário que conta a história dela e conta como que, mesmo ela sendo culpada, como que você não consegue humanizar ela de nenhuma maneira. Enquanto tem outros que estão virando celebridade, né? Você não consegue entender o contexto que levou ela a cometer aqueles crimes. Então tem duas histórias para serem contadas no True Crime que eles se misturam e se influenciam e que geram tensões mesmo, né? E de novo, não vou poder me aprofundar tanto aqui, até porque eu estou dando um panorama, mas é um bom caminho para quem quiser estudar isso, é um bom caminho entender que vai ter essas escolas diferentes, né? E se tem um lugar onde isso se mistura muito é na literatura, na indústria de livros de True Crime, que alcançou o auge nos anos 80, né? Você pegava as editoras, tudo, tinha muitas que eram especializadas nisso e que produziam industrialmente um livro novo sobre o assunto, né? Então, em muitos casos era isso, assim, de o crime não compensa e de exploração sensacional dos crimes, e em outros casos eram trabalhos que faziam a gente olhar para aquilo de uma perspectiva mais sociológica, e dos direitos humanos também. Muito bem. Tem várias teorias, maneiras de se pensar aqui, mas eu até coloquei esse plural aqui, foi sem querer. Porque tem uma proposta de uma teoria do True Crime, né? Que é do Ian Punnett, um autor, né? Um pesquisador estadunidense, que ele produziu esse livro que ajudou muita gente nas análises e que foi uma referência importante e que ele se propõe a criar uma teoria para analisar o True Crime e para identificar. Que ela funcionaria para as duas coisas. Como que a gente olha para uma narrativa sobre crime e vê se é True Crime ou não? E como que a gente, a partir disso também, que tem um ferramental para estudar as características específicas daquela narrativa. O que diferencia o caso Evandro do Praia dos Ossos? O que diferencia modus operandi de Café, Crime e Chocolate, ou Síndico? Ele propõe isso. E ele propõe uma análise em duas etapas, baseada numa abordagem semiológica. Ele vai no Roland Barthes, que é a principal referência dele, tem outras. Quem já me viu falando disso em algum congresso já ouviu esses códigos, então não vou me aprofundar neles, só estou passando por eles também, mostrando por onde que minha pesquisa passou. E ele propõe uma análise em duas etapas a partir de códigos narrativos. O que é um código narrativo? A ideia, em vez de pensar em estrutura narrativa, por mais que Roland Barthes venha dessa escola estruturalista, ele decide, ele propõe o código como uma forma ativa de se pensar a organização textual. O código é algo que é uma espécie de gesto. Você vai escrever ou você vai ler, é uma atitude ativa, né? Perdão do pleonasmo. Há uma atividade ali sendo feita. Então, o código seriam alguns preceitos, ou algumas maneiras, umas posturas, tanto na hora de escrever como na hora de se ler um texto. E ele ele faz uma organização dessa análise, que tem uma primeira etapa, que é um código teleológico, que é o quê? Que é a finalidade do True Crime, que é falar de algo que é real. Que ele vai estar entre o fato e a ficção, mas sempre apontando para o fato. A ficção que é colocada ali, a dramatização, alguns recursos de escrita, recursos narrativos, eles estão embasando, mas eles estão sempre apontando para uma factualidade. Olha, a gente pesou no drama aqui, a gente colocou uma trilha sonora pesada aqui, mas isso aqui é verdade. Isso se dá como? Gestos de veredicção, você fala, você assume, você reivindica que sua produção é real, que é factual, e gestos de verossimilhança. Por mais que você coloque uma trilha sonora extradiegética que não estava lá, né, na hora que aconteceu o assassinato,
Você vai ter você vai ter descrições, você vai citar meios de comunicação da época que o crime aconteceu, para mostrar que há uma teia de facticidade, né? Há vários fatos que apontam para a factualidade daquilo. Teia de facticidade é um termo muito usado pela Gay Tuchman em estudos jornalísticos que ajuda a gente a pensar aqui também. A gente importou isso das teorias da notícia e funcionam. Ajudam muito a gente a pensar em termos de verossimilhança. Claro que tem outros autores também, Roland Barthes também, né? A ideia do pormenor insignificante, como um efeito de real. Tudo isso ajuda a embasar o que é verossimilhança. E veredicção é isso. Quando você fala e reivindica que você está falando a verdade. Você partindo, entendendo que há esse compromisso com a realidade, que também poderia ir por outro caminho, você pode pensar em termos de contratos de comunicação, etc. Você vai para a segunda etapa de análise, que ele pensa em códigos narrativos, que já tem a ver com a construção textual. De novo, quem viu qualquer apresentação minha em congresso deve estar cansado disso. Desculpa, Edu, desculpa, Aline, eu sei que tem gente que já me conhece aqui, Daniel. Mil perdões, eu vou rápido aqui. Então, por exemplo, uma boa parte dos trabalhos do True Crime tem uma busca pela justiça. Trabalhos não, produtos, né, produções. Pode ser tanto uma busca pela justiça que não ocorreu ainda, ou você mostra a justiça acontecendo ali. Você tem uma subversão. Isso aqui, o Punnett tipo, escreve da subversão porque ele tá olhando muito para a produção do século XXI, que teve, digamos assim, uma grande quantidade de trabalhos que segue por essa escola, que é duvidar dos meios oficiais de investigação. Né? O próprio caso do Serial, que está dentro das análises dele. Então, você subverte um pouco essas pesquisas oficiais, investigações oficiais, etc. Código geográfico é o mais comum de todos, eu acredito. É um dos mais comuns, porque tem sempre um trabalho de construção e de mostrar dos lugares em que os crimes estão acontecendo. Então, nos Estados Unidos, fala-se muito daquele centro dos Estados Unidos, aquelas estradas. Alguém que foi pego no meio da estrada, um caminhoneiro. É sempre uma coisa assim. Né? No Brasil, a gente vê que tem alguns lugares, muito a questão o Matagal, que pode ser tanto Altamira, né, a parte da floresta em Altamira, né, que é um município grande, tem cidade, tem tudo. Você tem o caso Daniel, de novo, Matagal, você tem muito essa coisa da uma natureza inclemente, Pico dos Marins, mas você sempre tem uma construção dos espaços ali, é muito importante fazer essas descrições. Código vocativo é quando o narrador põe a opinião dele. O código de cruzada é você chamar o seu ouvinte para vamos juntos, vamos resolver esses crimes. Tem essa coisa, todo mundo sendo detetive junto. Né? Em alguns casos, sai do controle. Por mais que o Chico Felice nunca falou para ninguém ir na casa da Margarida Bonetti, as pessoas foram até a casa dela. As pessoas foram para... picharam, né? Na casa dela, né? A Margarida Bonetti foi acusada de trabalho escravo, né? E ela morava num casarão abandonado. Abandonado não, deteriorado lá em Higienópolis. Código forense, né, que é incorporar muito de uma linguagem relacionada à ciência forense mesmo, quase num cientificismo, quase não, num cientificismo. A pessoa é um detetive, o público se sente detetive, né? Acho que sabe muito daquilo. E um código folclórico, que é ao mesmo tempo uma narrativa que ela pega áreas de fantasia, áreas fantasiosas, quanto uma narrativa que dá instruções, uma pedagógica, né? Assim, você, mulher, você inventou esse negócio de ir para a universidade, o campus é muito perigoso, fique em casa. Né? Essa parte folclórica aí, tipo assim, não fale com estranhos. Está muito ligado, é quase uma infantilização. Nem todos vão ser assim, tá? É muito louco, porque, por exemplo, Praia dos Ossos, em alguns momentos, incorpora isso do folclórico. Mas eles seguram a onda para não cair tanto na ideia da Pantera, né? Da Pantera de Minas, né? A Ângela Diniz. Segura. Agora, em outros lugares, não. A Mulher da Casa Abandonada, eles ficam falando essa coisa de será uma bruxa? Os vizinhos falando, né? Criando essa ideia do casarão, né? Que já está na literatura muito, muito consolidado, né? Como um lugar de fantasia, de medo, a casa mal assombrada. Né? Religiosidade, ela entra também, com certeza, viu, Bruno? Com certeza. Mas eu acho que ela estaria muito ligada ao código folclórico,
que a ideia é de você extrair lições daquilo. Mas nada impede. O próprio Mullet, oh, que bobagem, gente. O próprio Punnett, ele fala que novos códigos podem aparecer. Por exemplo, esse código folclórico, eu banco ele, eu gosto dele assim, do jeito que ele é. Mas tem um trabalho de umas alunas minhas, que eu acho que é um trabalho muito bom. Inclusive, eu vou trazer uma tabela que elas fizeram, que elas propõem um desmembramento. Elas separam o código folclórico num código da fantasia e um código moral. De um lado tem a moral da história, de um lado tem a fantasia. Então, eles desmembram. Eu acho que você pode pensar também nessa ideia de um código religioso. Eu acho que a religião, ela quase sempre entra misturada com isso, tá? A ideia do pânico satânico também vai estar misturado nesse folclórico, mas é uma questão de argumentação. Argumentar melhor do que o Punnett, do que eu, que meus alunos. Eu acho que pode fazer muito sentido, tá? Algumas análises baseadas nisso, né? Eu vou passar bem rápido. O caso Evandro, eu apliquei esses códigos todos que o Punnett, eu e Luana, o trabalho foi publicado na revista Famecos. A gente aplicou todos esses códigos e todos estavam presentes no primeiro e último episódio do caso Evandro, né? Se eu não me engano, é a 4ª temporada do Projeto Humanos. E sim, a gente entendeu que era uma produção brasileira, em outro contexto, mas elas era uma produção de true crime. E isso, de alguma maneira, abria caminho para a gente estudar outras produções que se auto-intitulavam assim e que a gente já poderia partir como um pressuposto, ou pelo menos entendendo que era uma hipótese plausível de que tinha muita produção de true crime no Brasil. A gente fez uma análise também esse trabalho está na revista Insólita, que a gente analisa o podcast Modus Operandi e o podcast Assassinos em Série, que deveria estar em maiúsculo série, e a gente descobriu que tinha um código a mais lá. A gente viu o código psicológico, que boa parte dos podcasts, não apenas esse, mas em livros, né, em trabalhos sobre true crime, também já tinha sido observado que boa parte da produção de true crime tem um interesse por entender a cabeça do criminoso. O que se passa na cabeça do facínora, do serial killer. E a gente viu que existia uma espécie de um narrador alienista. Como assim? Um narrador que é quase um psicólogo de boteco. Mas o termo alienista talvez seja melhor, porque a pessoa se colocava, às vezes, em alguns podcasts como especialista em crimes, mas não falava por que ela é especialista em crimes. É advogado? É criminalista? É o quê? É psicólogo? É um jornalista especializado nisso? Mas as pessoas adquiriam uma certa especialidade mesmo. Então a gente viu na figura do alienista, que já caiu em desuso, mas que era muito comum, por exemplo, no século XIX, que também foi personagem muito interessante, né, de Machado de Assis, no livro, né, na novela Alienista, que é isso, a pessoa que é um aficionado por isso, mas não está nem colocado como psicólogo, nem como psiquiatra, né? Essa figura, inclusive, é de antes de ter essa delimitação clara. Então a gente viu a figura do narrador alienista e o código psicológico. Há um código narrativo que é entender a cabeça dessas pessoas. A gente viu também, na Mulher da Casa Abandonada, a figura do detetive, né? O narrador detetive. Então a gente viu 2 tipos de narrador muito específicos do true crime. Específicos não, até porque a ideia do detetive está em outros, né? O jornalismo investigativo é isso. Mas, assim, muito presentes no true crime, essa é a melhor palavra. E em podcasts é muito interessante se observar a coisa do detetive. O Chico Felitti, que vai até... Esse trabalho da narrador detetive, a gente não publicou em revista, mas vai estar no livro e foi apresentado no Intercom. Também é meu e com Luana. É muito interessante você ver o cara fazendo a investigação dele mesmo. Ele se entra numa aventura com ele que vai até os Estados Unidos para ir na vizinhança, vai até o trabalho do ex-marido da Margarida Bonetti, que é a mulher acusada de trabalho infantil, não, trabalho escravo, assim como o marido. Então você acompanha isso. O rádio te dá uma possibilidade de imersão nessa busca, nessa investigação, que é uma coisa muito interessante e que pode ter conflitos éticos, né? Estou falando que é interessante em termos de linguagem, mas a gente tem que tomar muito cuidado na produção e as análises podem considerar esses aspectos éticos também, né? Então a gente analisou esse podcast, por exemplo, algumas análises que a gente fez. E daí,
Eu esqueci de colocar aqui, né? Eu podia ter colocado muito bem. Eu vou fazer isso ao vivo aqui. Vou colocar aqui. Modus operandi. Vou fazer isso ao vivo aqui. Porque eu espero fazer essa apresentação em outros momentos também. Vamos voltar para cá. Isso é importante, para não esquecer. Isso aqui foi publicado, eu apresentei esse trabalho com... Esse trabalho foi apresentado no Intercom, mas depois virou um artigo que foi para a revista Novos Olhares, que percebe que boa parte dessa produção também é bem humorada. As pessoas fazem piada com o crime. Contam isso de maneira descontraída. E daí surgem o código psicológico e o código humorístico. Minhas alunas também propuseram no trabalho delas, meus alunos, foi apresentado no Intercom Júnior, o desmembramento do código folclórico em dois, que pode ser folclórico totalmente, propriamente dito, ou de fantasia, e o código moral. Esse estudo do código humorístico me pegou, porque no primeiro eu só achava que era mau gosto. Depois eu entendi que, pelo menos nesses 2 podcasts que eu analisei, Café com Crime e Modus Operandi, era um humor muito bem direcionado para zombar dos criminosos, não das vítimas, e de mulheres que apresentam zombando de homens criminosos. É claro que pode ser que não seja agradável para a família das vítimas ouvir aquele humor com relação aos algozes, aos criminosos. Mas não era tão simples como eu imaginava. Eu acho que tem muito mais a ser discutido. Inclusive, tem um podcast que é de True Crime e Humor, que chama Só no Brasil, eu vou falar dele no final. Mas eles contam casos, a maioria deles não envolve assassinato, envolve mais golpes financeiros, e outros tipos de golpe, e que são muito engraçados. Então, eles contam, por exemplo, quando roubaram as vigas da perimetral no Rio de Janeiro. Quando eles pegaram, né, essa perimetral, que era uma espécie de elevado, né, nas obras da Copa, as vigas tipo assim, eram muitas vigas, e elas eram do tamanho do Cristo Redentor, e elas sumiram. E no mesmo podcast eles contam que quando roubaram vagões de trem no Rio de Janeiro também. Eles contam quando roubaram um Banco Itaú, e as pessoas roubaram os cofres onde as pessoas guardavam joias, assim, várias coisas físicas que valiam muito dinheiro, e quase ninguém foi à justiça para pegar isso de volta. Só o Maluf teve coragem de fazer isso. Maluf, né, gente? Eles contam casos engraçadíssimos, que também eu vejo no código humorístico. Só que são casos que eu não vejo que não estão nessa fronteira assim do mau gosto. Pode estar, não sei, mas como não envolve morte, talvez não tenha essa atenção toda. Mas é um código importante aqui. Eu já ouvi um podcast mexicano também chamado Leyendas Legendárias, que é bem pesado. Esse sim, esse aqui eu não consigo observar e passar o pano para ele, igual eu passei um pouco para Modus Operandi e Café com Crime, porque ele é pesadíssimo e não tem nenhuma afirmação de gênero feminino, né, assim, de mulheres nesse momento aqui não. Ali tem muitas piadas machistas, inclusive. Agora tem um panorama muito interessante que é desse trabalho que as nossas alunas do grupo de pesquisa fizeram, né, do grupo de estudos. Sofia Carvalho, Sara Lambert, Beatriz Araújo, Lucimara, que eu esqueci o sobrenome dela. São 7 estudantes no total. Sara Lambert, Rebeca Oliveira, elas fizeram uma análise de vários podcasts, aplicando os códigos. Na época a gente ainda não tinha chegado no código humorístico. E elas usaram 3 gradações. Se o código é dominante, se ele estava presente em todos os episódios, né? E na época, a gente criou uma quantidade, assim, se a gente conseguisse pegar, eu acho, pelo menos 2 trechos em cada episódio, e aquilo ficava muito óbvio, a gente fez fichas de análise, que cada estudante analisava todos os episódios de um podcast, quando ele era, tipo, uma temporada só, né? Ou 3 episódios de um podcast que é unitário, por exemplo, Linha Direta, Café com Crime. Cada episódio foi analisado por 2 estudantes, que depois elas
contrastavam as fichas delas e Luana e eu também ajudavam nessa mediação. E a gente chegou nessa análise em que, por exemplo, a gente viu que o Código de Justiça ele é dominante ou recessivo na maioria deles. Ele é bastante presente, né? Recessivo quando ele é presente, mas ele ele não é o centro da análise do crime, né? Não é o centro da narrativa. E residual quando a gente nem percebe, ou quando ele aparece em algum momento por alto, né? Essa categoria a gente traz da semiótica mesmo, semiótica francesa, né? Ela trabalha muito com essa questão de o que é recessivo, né? Dominante e residual. O Luiz Tati, por exemplo, trabalha muito com isso, né? A semiótica intensiva também trabalha com essas categorias. Meio importadas da genética, não sei. E tem alguns aqui que se mostraram muito presentes. E o forense é um dos mais presentes. O geográfico também está bem presente, né? E o psicológico, por exemplo, ele aparece mais em alguns. É um dos que menos aparece. Né? O humor a gente não aplicou, como eu já disse aqui. Então, assim, foi um trabalho que eu tenho muito orgulho dessas meninas, que elas trabalharam bem demais. Igual eu falei para vocês, eu discordo da separação do código folclórico em dois. Mas, na minha opinião, o trabalho delas trouxe mais resultados para a pesquisa do True Crime que boa parte das coisas que eu escrevi com Luana, do alto dos nossos doutorados, etc. São alunos de graduação que mandaram bem pra caramba. O texto delas é muito bom, a análise delas foi assim, foi de fôlego. Elas se voltaram, viram muito episódio. Foi uma análise assim, que doeu nos ouvidos dela. Elas mandaram bem demais. Então, assim, é um trabalho muito bom que eu sugiro que todo mundo quiser ter um panorama do True Crime brasileiro, vá no trabalho delas, que é Análise de Podcasts de True Crime Influentes no Brasil. Chama assim. Intercom Júnior e vai estar no nosso livro. Fazendo aqui muito merchan, né, gente? Já estou acabando, tá? E tem outras problemáticas que apareceram, né? A ideia dos imaginários em torno do crime. E um dos caminhos para estudar esses imaginários foi o conceito de cronotopo, do Bakhtin, que é a ideia de... O cronotopo é o quê? É o espaço, o tempo construído nessas obras e como ele se liga a uma imagem humana. Então, por exemplo, como que é construído sonoramente os espaços? O podcast tem muito a dizer sobre isso, uma espacialidade ali, das paisagens sonoras, né? O sotaque das pessoas. Em Nenera Brasilândia é muito interessante você ver bem colocado ali as pessoas que são de um bairro, de uma região específica de São Paulo ali, e como que aquilo vai te... Pelo sotaque das pessoas, você vai entrando ali e vai falar assim, gente, são pessoas que eu reconheço, que eu saberia onde está, e eu consigo imaginar a rua, como que é aquela rua. Como que no Pico dos Marins, o som do vento constrói aquele espaço, e como que aquilo te dá o medo daquele ambiente que ele é austero, que é difícil para o humano viver ali naquela altitude, naquele frio. A encenação de valores sociais. Durante boa parte da história, o True Crime era sobre qual a mulher branca que foi morta essa semana porque ela decidiu sair do ambiente doméstico. Então, há uma encenação de valores sociais. E há um posicionamento sobre lugares sociais. Quem tem que ficar em qual lugar. Isso é muito importante para a gente, né, não deixar, não virar apenas uma análise de eu consegui captar isso na narrativa, tudo. Não, isso aí está refletindo de alguma maneira e também está atuando. Quando você pega um podcast como Serial, ou como o caso Evandro, que decide rever um caso e até questionar se uma pessoa é ou não culpada por alguma coisa, eles também estão atuando ali e tensionando esses valores, né? Não é bem assim, bandido bom e bandido morto. Tem escrituras do tempo, né? No True Crime, né? A ideia, né? Quem é a pessoa que vai ser inocentada hoje? Quem é a mulher branca que foi assassinada hoje? Quem qual é o caso macabro da semana? Isso cria uma rotina, né? Há toda uma maneira de desenhar o tempo ali. Que pode ser a partir de narrativas longas, perdão, boliviano falando aqui, narrativas longas ou mais curtas, que pode ser uma reescrita do tempo que você vai num caso que aconteceu 30 anos atrás, 40 anos atrás, e reescreve ele, mostra que evidências não foram consideradas, né? Mostra
como que era naquele tempo. Por exemplo, Praia dos Ossos mostra toda a misoginia de uma época e joga na nossa cara a misoginia de hoje. Mas mostra avanços também. No caso do caso Evandro, reescreve mesmo um fato que já era dado como certo, que tinha um grupo de assassinas que faziam rituais macabros. Então, há uma reescritura do tempo aqui e maneiras de articular essas temporalidades. E a questão do Brasil também, que eu fico pensando aqui, como que a gente pode pensar nesses valores aqui, nessas temporalidades brasileiras, o que era o Brasil dos anos 90, dos anos 80, quando a gente volta nisso. Ou mais para trás ainda, no caso da Ângela Diniz, né? Histórias da época da ditadura. Então, tudo isso aqui, essas outras 3 problemáticas que me interessaram e que desenvolvi trabalho sobre isso, por exemplo, sobre cronotopias, eu publiquei na revista Rumores, um trabalho aí é só meu. Os outros quase todos são com Luana, mas o da Novos Olhares e da Rumores são meus. Eu analisei esses cronotopos, né, do True Crime brasileiro. No epílogo do livro também vai sair vou pensar um pouco sobre a questão do tempo e essa encenação de valores, mas isso já estava presente em quase todos os trabalhos, foram ficando mais presentes assim. Até por algumas críticas, que nos primeiros trabalhos vinham umas críticas nos congressos. Olha, você está olhando muito para a linguagem, está olhando muito para o som, mas não esquece desse fator jornalístico. As pessoas estão falando de morte, não esquece das questões éticas. Né? Então, foi uma coisa que depois de chamar a atenção, assim, não, gente, eu não posso deixar isso para lá. Né? Temos que avançar nisso também. E eu já queria fazer, só que eu ainda estava tateando e tentando entender melhor o gênero antes de embarcar nessas discussões. E eu coloquei aqui esse Só no Brasil como um caso muito específico de um podcast muito diferente, que fala disso, de True Crime. Ele se propõe como Brazilian True Crime, né? Não, True Brazilian Crime, eles brincam com isso. True, o crime brasileiro verdadeiro. Que eles vão olhar esses casos que são o roubo de um museu durante o carnaval, que os ladrões caem no barranco em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, quebrando obra de Picasso, né? Que é uma outra maneira de olhar para o crime, assim, que está bem diferente dessa glamorização de um serial killer que a gente vê como uma coisa muito, muito estadunidense, assim, também. Então, eu ainda penso muito em todas essas dimensões no Brasil, mas produções que sejam realmente muito específicas nossas também, ainda quero saber sobre isso. Terminando aqui, então vem um livro por aí, a gente está terminando, vai ser coautoria e organização com Luana Viana, vai ter capítulos só meus, vai ter capítulo só dela, vão ter coisas escritas em conjunto, a gente vai inserir o capítulo das nossas estudantes, que é um texto muito bom, e o Edu topou fazer o prefácio, fiquei muito feliz com isso, é uma honra. E sempre que vocês quiserem conversar sobre esse assunto e outros assuntos, aqui está meu e-mail, né? Mas também é fácil me achar em outros lugares, Instagram, e assim por diante, tá, gente? Isso. Obrigado e fique à vontade para perguntas. Isso aí. Carlos, meu amigo, super obrigado. Claro que vai ser um prazer, uma honra fazer o prefácio do livro de vocês. Queria que a Luana também estivesse por aqui. E, bom, estamos aqui esperando, então, perguntas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta via chat, por favor, fique à vontade. E, Carlos, eu me lembro quando eu comecei quando saiu Praia dos Ossos, né? Também a gente estava discutindo isso e eu pensava no serial também, né? No true crime e tudo mais. O termo, ele realmente tem essa ambiguidade, né? Ele pode ser considerado de forma pejorativa ou assim, comercialmente, vamos dizer, ele é valorizado, né? Nos Estados Unidos esse debate avançou mais do que aqui, até por várias questões éticas mesmo, na produção de podcasts de true crime por lá, né? Que a produção cresceu muito e também tomou rumos complexos, né, de exposição de vítimas, tudo mais, uma coisa que no Brasil, felizmente, não foi tão, a gente não tem grandes histórias sobre isso, né, mas eu
queria te perguntar se a gente considerar, por exemplo, como como o próprio Serial, né, o Praia dos Ossos, né, podcasts onde as intenções também são muito claras de demonstrar certas dimensões do crime que estão longe de ser, vamos dizer, mais de explorar isso, né, de uma forma, né, tão manifesta. Você ainda acha que o termo, você vê essa ambiguidade no termo e você acha que algumas produções tentam, de alguma maneira, evitá-lo, enquanto outras tentam, da melhor maneira, se agarrar a ele, assim, por seus interesses ou estratégias, assim, de difusão, de aproximação do público? Eu acho que boa parte deles são propositalmente ambíguos. Então, por exemplo, Praia dos Ossos está lá tagueado assim, crimes reais. Está tagueado assim. Agora, as produtoras vão dar uma entrevista, elas vão falar que não é. Então, assim, propositalmente tá sendo ambíguo. E eu acho que é interessante que seja ambíguo, ou pelo menos assim, que eles não neguem completamente, porque é uma maneira de atrair. As pessoas, assim, há um interesse, né? E muitas vezes a pessoa que está todo dia vendo uma história de um psicopata que, sei lá, cortou não sei quantas cabeças, que fez tal tipo de violência, que chegue a essas produções que conseguem observar e contar as histórias de outra maneira, por outras perspectivas. Eu acho que é importante que elas cheguem lá. E uma das maneiras é a partir desse rótulo de true crime, né? E eu acho que, como também socialmente as pessoas identificam, eu acho que continua valendo, continua funcionando. E sempre vai ter algumas coisas que vão gerar essas dúvidas, né? Até que ponto que isso é true crime ou não, mas eu acho que faz parte da discussão. Isso, assim, faz parte desse universo. Eu não tenho muito interesse de ficar falando se uma coisa é true crime ou não. Eu olho, analiso e vai, vamos embora. Mas eu acho que é importante para, assim, que a gente pode conviver com isso, não vejo problema. Respondi? Microfone, desculpe. Estava aqui apanhando o botão de microfone, desculpe. Não, Não, acontece. respondeu super perfeitamente, foi ótimo. E o André, ele tem uma pergunta também no chat, né? As performances de voz. Gente, elas são. Tem no trabalho que eu apresentei com a Luana na Compós, no ano retrasado. Ano passado foi com o Edu, que a gente apresentou sobre trilha sonora. O ano retrasado. Que a gente fala dessas performances. Há uma variação e há um universo sobre isso. Por exemplo, o Ivan Mizanzuki. Ele contando a história é um jeito. Tem um momento que ele quase se sente ele virando a cadeira, tipo no Jornal Nacional, assim. Você acabou de falar de uma tragédia, agora vamos ver o caso de um cachorro que encantou o mundo. Assim, você percebe ele virando assim, parece que ele fez um movimento de corpo. Quando ele vai, por exemplo, trazer a análise dele. Ele deixa muito demarcado que ele vai trazer a análise dele. Ou quando ele vai apontar para alguma experiência pessoal dele que faz ele concordo com você, Aline, né? Ele tem uma característica muito específica dele, né? E ele tem um momento que ele traz a vida pessoal dele ali. Agora você pega a performance do Café com Crime, a Esther Zorubi, eu acho que é Zorubi o sobrenome dela. Ela conta fazendo uma espécie de fofura macabra. Você ouviu falar é um trecho, para mim, eu consigo pensar nessa estética da fofura macabra. Que é o quê? É a pessoa assim, muito boazinha, muito educada. É muito comum, tá, gente? A gente vai fazer uma reunião de grupo de estudos. Eu que tá gravando isso, gente, eu não tô querendo criar estereótipos, mas já tô criando, desculpem. Mas tem muito isso. Você vai, a pessoa é extremamente educada, extremamente boazinha. Você sabe que a pessoa nunca levantaria o dedo para agredir alguém. Ela fala assim, e então ele foi lá, esfaqueou, deu 30 facadas. Tem uma coisa de a fofura macabra. Tem uma coisa assim que é sinistra e fofa. E aí você vê a voz pegando essas tessituras mais agudas. Foram 30 facadas, que coisa horrível! Você, assim, é um tipo de voz. Você vai ver em vários podcasts.
quando entram as risadas que são assim, por exemplo, a risada só no Brasil é uma risada solta, que ela não é uma risada que ninguém tem medo de ser julgado, porque ali, pô, você tá rindo de uma coisa absurda. Deixaram um cachorro vigiar um tanto de viga, levaram as vigas embora. O pessoal brinca que o cachorro no dia apresentou atestado, né? O cachorro não foi proteger as vigas, e eles racham. Agora é diferente da risada que você dá quando você está descrevendo um crime. A pessoa assim, meu Deus, jogou a pessoa de uma ponte 2 vezes. Assim, aí uma risada que já é uma risada mais tensa. Você percebe ela mais contida. Você consegue, ao ouvir, você consegue imaginar a pessoa tampando a boca. É muito doido, você consegue imaginar toda uma corporalidade que está sendo passada. A pessoa assim. Então, assim, tem um trabalho vocal ali, né, muito variado. E isso é muito importante para a construção do sentido que está sendo colocado ali. Porque se no modus operandi, os gracejos, o sorriso da narração, né? Quando a gente vai ensinar locução, né, para rádio, tudo, a gente sempre fala do sorriso, que isso ajuda a ter mais agudos na voz, né? Ter essa coisa mais brilhante, mais claridade, mais nitidez na voz. Mas o exagero do sorriso pode deixar a coisa um pouco brega, né, gente? Assim, ou pode ser de mau gosto, coisa do tipo. O sorriso é colocado na medida certa no modus operandi para não descambar totalmente. Pelo menos para mim, eu acho que ela segura a onda. Tem um momento que sorri mais, tudo, mas nunca teria o mesmo sorriso que tem só no Brasil. Então tem muita coisa para ser dita aí. Eu acho que rende muitas pesquisas. Lá a gente já fala um pouco sobre isso. Sobre isso. Mas tem muita coisa. Luiz Alvim. Eu vou respondendo que já está no chat aqui, tá, gente? Eu acho que tem várias razões. Elas não se definem, por exemplo, em entrevistas, e se eu for olhar o material delas que fala sobre. Eu tô falando aqui. Carlos, Oi. lê a pergunta, porque a pessoa que vai assistir isso no YouTube não vai saber do que você está falando. Beleza, vamos lá. A Luiz Alvim perguntou sobre se não tem essa fofura macabra, né, no Praia dos Ossos, e por isso que elas não se definem como true crime. Pode ser, elas não aderem a alguns tipos de estética do true crime, né? Mas eu acho que é uma questão também de estereótipos e de alguns estigmas que o gênero tem, né? Então, para algumas pessoas, o true crime pode apontar para um jornalismo mais sensacionalista. Enquanto para outras não, para outras é tipo um policial gourmet, né? Então, eu acho que pode ser, elas não aderem a algumas estéticas, mas eu acho que é para evitar um pouco de serem rotulados dessa forma. Eu acho. Mas sim, a postura vocal delas é muito diferente de uma postura do Café com Crime, por exemplo, né? Esse fofo macabro. Perdão, você não é tão científico isso, mas eu acho que todo mundo imaginou. Todo mundo conseguiu ver. Imaginar a pessoa falar assim, com os dedinhos assim, ai meu Deus, morreu, né? Muito bem. Quase quando o pastor aqui da igreja da Lagoinha falou da morte do. Ai, gente, do cara que virou pastor também, que assassinou da Daniela Pérez. Esqueci o nome dele. Esqueci. Que era ator da Globo. Guilherme de Pádua. Ele fala assim, morreu, agorinha, né? Ele fala desse jeito. Lucas, obrigado, ajudou aí. Raquel Cagliari, vou ler tudo agora, então. Valeu pela apresentação. Eu gostaria de saber sobre fontes de financiamento observadas no Brasil e fora do Brasil. Alguém aqui faz podcast True Crime de forma independente, por diletantismo, ou então em sistemas públicos de comunicação? Tá. Eu acho que a maioria, eu não levantei isso, talvez a Luana tenha levantado, porque ela tem um trabalho que ela fez com um ex-orientador dela, que ela pegou, tipo, a ficha técnica dos podcasts. Talvez lá tenha esse dado, eu não lembro. Eu cheguei a ver esse trabalho, mas eu não lembro se tem esse dado. Mas vamos lá. Boa parte dos podcasts que são unitários, ou seja, cada episódio fala de um caso de crime, que são baseados nessas pesquisas, em documentários, não é leitura de livros ou de imprensa, mas que não é um trabalho que faz de jornalismo investigativo. Boa parte deles são de pessoas aficionadas por crime
e que decidem falar do assunto ou num podcast ou no YouTube, por exemplo. Então, há muito true crime que a gente pode considerar que é um true crime que está ali entre... É uma coisa meio diletante mesmo, semi-amadora. Há muita produção assim, muita produção. E alguns deles acabam tomando dimensões inesperadas. Então, por exemplo, ou grandes dimensões, não vou falar que necessariamente inesperado. O Café com Crime, por exemplo, durante um tempo, ele começou a integrar os produtos assinados pelo Spotify. O modus operandi virou Globoplay. Então, muitos deles surgem como independentes e em algum momento se tornam parte de um cardápio, né, de grandes empresas midiáticas, né? Isso há modelos comerciais muito distintos. Tem uns que vão trabalhar com um financiamento coletivo e assim por diante, né? Alguns recorrem a editais também, né? Editais de financiamento. A produção é muito variada, mas se for para me arriscar, eu vou dizer que a maioria é independente e muitos deles estão nesse diletantismo criminal. Sim, gente? Mais alguma pergunta? Eu não acredito que vai estar no YouTube eu imitando o pastor da Lagoinha, gente, mas é isso aí, vamos lá. Mas deixa, vai ser divertido, que Bom, esteja lá. decidiremos na edição, Carlos. Depois a gente vai falar com Pode deixar, pode deixar. a versão editada, assim. A gente pode pôr um bip no lugar da sua fala, a gente pode fazer algumas coisas assim, entendeu? Ou distorcer a voz para não saberem que é você que está falando. Não, nada, né? Então tá bom, gente. Se ninguém tem mais perguntas, Carlos, meu amigo, eu queria mais uma vez agradecer você, não só por essa apresentação, mas pela companhia, né, pela parceria de trabalho nesse super produtivo ano que tivemos juntos. E claro que ela não se esgota aqui, temos outros projetos e tarefas pela frente. E é isso, meu amigo. Super obrigado por estar com a gente também hoje. E só posso dizer que eu, como sempre, aprendi muito com você, com a sua apresentação. E obrigado mesmo, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado, Edu, obrigado a todo mundo que está aí, Aline, né, Daniel, que também a gente já sempre trabalhando junto aí nos eventos, tudo. Até a próxima, então. Luísa, mas, gente, valeu, Edu.